Capítulo de número 20 de nossa apostila, ele aborda cálculos químicos, os casos gerais de estequiometria, reagentes em excesso, reações sucessivas, e nós iremos, na aula de hoje, efetuarmos as atividades da sua apostila, mais precisamente da página de número 11. Convido a você a fazer o acompanhamento de perto desse conteúdo, para que não sinta dificuldade na hora das resoluções. Todas as vezes que você for trabalhar as questões de cálculos químicos, lembre-se de dois cientistas muito importantes. Lembre-se de Proust e lembre-se de Lavoisier. Lavoisier traz para nós a lei da conservação das massas, então você tem que se preocupar com a quantidade de reagentes e produtos. E Proust nos traz a lei da proporção constante, então você consegue visualizar como se fosse fazer, por exemplo, a utilização de uma receita de bolo. Para um bolo eu preciso de 100 gramas de trigo, 2 bolos 200 gramas, 3 bolos 300 e assim por diante. Estas condições elas são importantes por quê? Porque nós fazemos os exercícios tudo pautado em cima destas leis. É importantíssimo também lembrar do conceito de mol. Quando eu falo em mol, eu me refiro a uma quantidade numérica de 6,02 vezes 10 a 23. Me refiro a um volume de 22,4 litros se eu estiver trabalhando com os gases nas condições normais de temperatura e pressão. À medida que eu for fazendo as questões, a gente vai relembrando. Vamos lá na questão de número 1. A glicose, Vanks, quem é a glicose? Glicose é C6H12O6. É transportada aos tecidos pelo sangue e neles é oxidada, produzindo dióxido de carbono e água, com liberação de energia conforme a equação. Está aqui a equação, pronto. Essa reação aqui é uma equação. Está vendo esse ΔH? Isso aqui é assunto que você vai estudar comigo no ano que vem. ΔH significa variação de entalpia. Quando ele aparece com sinal de menos, significa que existe uma reação exotérmica, ou seja, liberação de calor. Aqui ele diz, analise a equação dada e assinale a correta. Letra A. Uma molécula de glicose sofre combustão e produz 6 mols de gás. Quando eu escrevo assim, presta atenção, C6H12O6 mais 6O2, originando 6CO2 mais 6H2O, o número que você não está vendo bem aqui é o número 1. Então aqui você tem o quê? Você tem 1 mol e não uma molécula. Aqui você tem quantas moléculas nesse pacote? 6,02 vezes 10 a 23. Então esse item lá está dizendo que uma molécula de glicose sofre combustão. É uma molécula? Não, é 1 mol. Então isso aqui é falso. B. São necessários 6 mols de oxigênio para oxidar uma molécula de glicose. Você tem aqui 6 mols de oxigênio que reagem com quem? Com 1 mol de glicose. Novamente ele quer pegar você aqui, ó. 6 mols de oxigênio, está certo? Para oxidar uma molécula. Não, não é uma molécula, é 1 mol. Letra C. O número de moléculas dos reagentes é igual ao número de moléculas dos produtos. Bom, isso aqui eu preciso visualizar. Quem é reagente e quem é produto? Esse aqui são os seus reagentes. Depois da seta, você tem os produtos. Vamos ver se o número de moléculas é igual? Quantos mols você tem aqui no reagentes? 1 mais 6. Você tem 7 mols de moléculas. Lá nos produtos, Vanks, quantos mols eu tenho? 6 mais 6. Nos produtos você tem 12 mols de moléculas. Se eu te perguntar, a quantidade de moléculas é igual? Não. O que é igual, meus amigos, é a quantidade de massa. Se você for fazer aqui a massa, você vai encontrar semelhanças. Porém, o número de mols sendo diferente, automaticamente, você vai ter um número de moléculas diferentes. Por quê? Se eu fizesse aqui a conta, 7 vezes 6 dá 42 vezes 10 a 23 moléculas. E aqui 12 vezes 6 daria 72 vezes 10 a 23 moléculas. Então isso aqui também está errado. Letra D. A combustão de 1 mol de moléculas de glicose, opa, agora está certo, produz 6 mols de moléculas de CO2 e 6 mols de moléculas de água. Ó, 1 mol de glicose, certo? Produz 6 mols de CO2, certo? E 6 mols de água. Resposta da questão número 1 seria a letra D. Aconselho a você
faça as questões com calma, analise as informações, seja criterioso. Questão de número 2. O magnésio é importante para a vida, tanto animal como vegetal. A clorofila é uma substância complexa de porfina magnésio que intervém na fotossíntese. Vamos que eu já estudei isso aqui em biologia. É um elemento químico essencial para o homem. A maior parte do magnésio no organismo encontra-se nos ossos. Seus íons desempenham papéis de importância na atividade de muitas coenzimas em reações que dependem de ATP. Também exerce um papel estrutural, o íon de magnésio mais 2. O que é que significa íon de magnésio mais 2? Isso aqui significa um átomo que cedeu 2 elétrons. Ele tem uma função estabilizadora para a estrutura de cadeias de DNA e RNA. Vanks, eu também já estudei isso aqui lá quando eu dou aula de genética. Isso. Esse elemento tem massa atômica 24,3 U e apresenta os isótopos magnésio 24, magnésio 25, magnésio 26. Sabendo que a abundância do 25 é 10%, a abundância do 24 é quanto? Então, o que é que eu vou ter que fazer? Bom, eu preciso trabalhar aqui, meus queridos amigos, com aquilo que eu lhe ensinei de pegar os isótopos que existem na natureza, multiplicar pelas porcentagens e dividir por 100. Então, o que é que a gente tem aqui? A gente tem 3 magnésios aqui, ó. Você tem o magnésio 24. Ele te deu aqui a porcentagem? Não, vou chamar de X. Você tem o magnésio 25, que ele te deu a porcentagem. Quanto? 10%. Tá aqui, ó. E você tem o magnésio, que é o 26, que também não tem a porcentagem. Como eu já chamei o primeiro de X, lá de X, eu vou chamar esse aqui de Y, tá bom? Bom, o que a gente pode concluir aqui? A gente sabe que 100% é o todo. Se tem um que é 10%, os outros dois somados, assim comigo, X mais Y tem que dar quanto? Tem que dar 90%. Então é em cima disso aqui que eu vou trabalhar. Eu não tenho como trabalhar com 2 variáveis, a sugestão que eu lhe dou é que você faça o seguinte, isole uma dessas, como é que vai ficar? Quanto é que seria o Y? 90 menos X. Para que eu vou fazer isso, Francis? Para quê? Para você poder trabalhar na resolução do exercício. Quanto foi a massa atômica que ele te deu? Ele disse que a massa atômica é de 24,3 U. O que é a unidade de massa atômica? Vê se você não esqueceu. Unidade de massa atômica é quantas vezes essa massa é maior do que 1/12 do átomo de carbono. Como é que eu vou proceder com esses camaradinhas? Você vai fazer assim, presta atenção. Pega a massa vezes a porcentagem. 24 vezes X, somado com 25 vezes 10. Ó, tá vendo? Ó? 25 vezes 10, somado com 26 vezes Y. No lugar do Y, você vai colocar quem? 90 menos X. Tudo isso aqui, como eu estou trabalhando com porcentagem, eu divido por 100. E ele disse para mim que a massa dava quanto? Essa soma e essa multiplicação, 24,3. Diante disso, eu não tenho mais 2 variáveis, eu vou trabalhar só com 1, olha que maravilha. Então vamos aqui. 24x mais 250 mais. Eu vou fazer uma propriedade distributiva aqui. Vamos fazer aqui, ver quanto é que vai dar. Eu vou fazer 26 entre 90 vezes. Isso aqui vai me dar 2.340 menos 26x. Eu vou passar esse 100 multiplicando, ele vai ficar 2 casas, 243, 2.430. Preste atenção que eu vou fazer. Eu vou juntar os termos, que são as partes literais, para depois trabalhar com os valores numéricos propriamente dito. 24 menos 26 dá menos 2x. 2.340 com 250 dá 2.590. 2.590. 250 com 2.340 dá 2.590. Tudo isso igual a quanto? 2.430. Qual é a sugestão que eu vou lhe dar? Joga número para um lado, letra para o outro. Eu vou jogar o 2x para o outro lado porque ele está negativo. Vou deixar assim, ó. Presta atenção. 2.590. Tá vendo? Menos quem? Menos 2.430 igual ao 2x que vem para cá positivo. Tá vendo? 2.590 menos 2.430 vai dar 160.
Quanto, Vanks? 160. Igual a 2x. Quando você dividir 160 por 2, você vai encontrar o x igual a quanto? 80%. Ó, que legal. Já achei uma porcentagem. Vanks, qual é a do y? A do y, quanto foi que você chamou o y? Não foi 90 menos x? Olha para cá. Raciocina. Vai fazendo uma linha de raciocínio. Se o y é 90 menos x, ele é 90 menos 80. Quanto que vai dar? 10%. Bom, vamos ver qual foi a pergunta que ele fez para nós. Bom, ele perguntou para nós, esses elementos têm massa 24,3 e os isótopos tal. Sabendo que a abundância do isótopo 25 é 10, qual é a abundância do isótopo 24? Quem é que está com o 24 aqui, moçada? O isótopo 24 que ele está perguntando é o X. Quanto que é o X? 80%. Quanto que é o Y? O nosso Y foi 10%. E o nosso amigo magnésio 25 já era 10 também. Então, qual seria a resposta? 80% eu ia encontrar na letra A. Linda essa questão. Questão de número 3, Fundação Getúlio Vargas. O raciocínio certamente vai ser o mesmo, porque ele está trabalhando com massa atômica média. Ele vai pegar as massas, vai multiplicar com as porcentagens, vai dividir por 100. O cloro é encontrado na natureza em duas formas isotrópicas, de 35 e 37 unidades. 35, olha só, você tem o átomo de cloro que vem com 35 e você encontra o átomo de cloro 37. O que é que eu preciso saber? Das porcentagens. Dado que a massa média do cloro é 35,45, a massa do cloro é 35,45, qual é a porcentagem dos dois? Olha que interessante. Ele quer saber a porcentagem de ambos. O que você vai fazer? Vanks, eu vou pegar e chamar isso aqui de x e o outro eu chamo de y. Pronto. É só isso mesmo que você tem que fazer. Vamos pensar? Se eu somar x mais y, eles vão ter que dar quanto? 100. Tá, muito bem. Se você somar os dois, tem que dar 100. Bom, e aí o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o x, vou chamar o x de 100 menos y. Vanks, você poderia ter feito x igual a y igual a x a 100 menos x? Poderia, vai dar a mesma coisa, não se preocupe. Bom, o que é que a gente vai fazer aqui? Nós vamos fazer as massas vezes as porcentagens, somá-las, dividir por 100. Então, venha comigo. Como é que eu vou ficar primeiro aqui? 35 vezes x somado com 37 vezes y. Tá? Tudo isso igual a quanto? 35,45. Lembre-se que isso aqui está dividido por 100. O que é que eu vou fazer? Eu vou tirar esse x, já deveria até ter tirado para ganhar tempo, mas eu não o fiz. E no lugar do x eu vou colocar quem? 100 menos y. 35, que multiplica 100 menos y, mais 37y, igual, eu vou passar esse 100 para cá e vai puxar duas casas, vai ficar 3.545. Distributiva, 3.500 menos 35y mais 37y igual a 3.545. 37y menos 35y dá 2y. 3.545 menos, você vai pegar esse 3.500 e passar para cá negativo. 3.500. 2y, isso aqui deixou de ser química faz tempo, aqui é matemática básica. 3.545 menos 3.500 dá 45. Meu y vai ser 45 dividido por 2. Opa, já achei uma das porcentagens. 22,5. A outra não precisa nem você esquentar a cabeça. É só procurar o número que somando com 22,5 daria 100. Vai dar 77,5. Quer ver? Ó, cálculo do x. Quem é o nosso x? 100 menos y. 100 menos 22,5. Isso aqui vai me dar quanto? 72,5%. Procure, portanto, preste atenção, uma alternativa que diga que você tem, na questão de número 3, 77,5% para o cloro 35 e 22,5% para o cloro 37. Seria qual alternativa isso aqui? Essa resposta estaria na letra E.
Trazendo agora para você a questão de número 4. A questão de número 4 fala o seguinte: considere que a impressão desta página consumiu cerca de 8 miligramas de tinta. 8 miligramas de tinta, isso aqui, preste atenção que eu vou fazer, é a mesma coisa de 8 vezes 10 a menos 3. Por que, Vanks? Porque miligrama é dividir por 1000. Você tem que fazer essa transformação. Miligrama é a mesma coisa de 1 vezes 10 a menos 3 grama, tá bom? Não esqueça, tá bom, já marquei lá a quantidade de tinta. Calcule a massa e o número de átomos de carbono utilizados na impressão desta página, supondo que 90% dessa tinta é composta por carbono. 90% da tinta é de carbono. Tá, então vamos ver aqui. Quanto é que foi de carbono aqui? Vamos pensar? Faz uma regrinha de 3. 8 vezes 10 a menos 3 gramas, 100%. Quanto foi de carbono? 90% foi de carbono. Então, isso aqui é X. Você vai multiplicar cruzado. 100x igual a 8 vezes 90, 720 vezes 10 a menos 3. X igual a 720 vezes 10 a menos 3 dividido por 100. Quando você fizer essa conta, você vai fazer o quê? Vai cancelar um zero com zero. 72 dividido por 10 dá 7,2. Então, vai ficar 7,2 vezes 10 a menos 3 gramas de quem? Isso aqui é de quem? De carbono. Ele não disse que era 90% da tinta de carbono? Então tá. Qual é a massa de carbono? 7,2 vezes 10 a menos 3. Bom, vamos lá. Ele quer saber agora, perguntou para você quantos átomos de carbono você tem. O que é que eu vou fazer? Eu vou lá e procuro a informação com relação a um mol de carbono. Um mol de carbonos está aqui, ó. Tá vendo? 6 vezes 10 a 23 carbonos tem uma massa de quanto? De 12 gramas. Então, o que é que você vai fazer? Preste atenção aqui, ó. 12 gramas está para quantos átomos? 6 vezes 10 a 23 átomos. Qual é a massa que você tem mesmo de carbono? 7,2 vezes 10 a menos 3 gramas. Está para quantos carbonos? Para X. Ah, que legal. Vamos fazer aqui, cruza. 12x igual a 7,2 vezes 10 a menos 3, vezes 6 vezes 10 a 23. Eu não fico fazendo a conta direto. Eu prefiro deixar na forma de expressão integral para simplificar depois. 7,2 vezes 6, eu vou juntar aqui. Potências de mesma base, repete-se a base, que é 23 com menos 3, somado, dá 20. E aqui embaixo, dividido por quanto? Por 12. Tá vendo por que eu não simplifiquei? Porque aqui ficou muito fácil simplificar agora, antes de fazer aquela conta grande. Porque 6 é metade de 12, ó. 6, 12, fica 2 aqui. Meu x vai ser 7,2 vezes quanto? Vezes 10 elevado a 20. 7,2. Aqui eu simplifiquei, ó. 6 com 12, não foi? 7,2 vezes 10 elevado a 20. 7,2 vezes 10 elevado a 20. Dividido por 2. Isso aqui vai dar quanto? 3,6 vezes 10 elevado a 20. Bem, meus amigos, aqui nessa questão de número 4, tem duas perguntas, né? Ele quer saber a massa e ele quer saber a quantidade de átomos. Bom, a massa do carbono está aqui. 7,2 vezes 10 a menos 3. A quantidade de carbono está ali, 3,6 vezes 10 a 20. Procure uma alternativa que tenha ambas. Letra A, 7,2 vezes 10 a menos 3 gramas. 3,6 vezes 10 elevado a 20 átomos. Questão de número 5 traz para nós o efeito estufa. Nossa, esse assunto, como cai nos vestibulares, como o Exame Nacional do Ensino Médio gosta de abordar. O efeito estufa é um fenômeno de graves consequências climáticas que se deve a altas concentrações de CO2 no ar. Considere que em um dado período, uma indústria contribuiu para o efeito estufa lançando 88 toneladas de CO2 na atmosfera. Primeira coisa que você tem que saber é o que é uma tonelada. Uma tonelada, amigos, são 1.000
1000 quilogramas. Então são 88 mil quilogramas. Mas eu não vou trabalhar com isso aqui em quilograma, vou trabalhar com isso aqui em grama. 88 mil. 1 quilograma são quantos gramas? São 1000 gramas. Então você coloca mais 3 zeros aqui. Obviamente, você não vai trabalhar com um número desse tamanho. Então o que você vai fazer? Escreva isso aqui em forma de... O que você vai fazer aqui? Você vai escrever isso aqui em forma de notação científica. Como é que vai ficar isso? 88 mil, coloquei mais 6, são 6 zeros, tá? 88 com 3 zeros, eu coloco mais 6 zeros aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então vai ficar como isso aqui? 88 vezes 10 à sexta gramas. Repetindo o que eu fiz. No lugar de toneladas, eu coloquei 1000 quilogramas. No lugar de 1 quilograma, eu coloquei 1000 gramas. 6 zeros, 10 à sexta. Pronto, deixa assim guardado. Ele quer saber quantas moléculas de CO2 você mandou para a atmosfera com isso aqui. Muito simples. Como você tem que trabalhar com moléculas de CO2, você vai ter que pegar o mol de CO2 e vai calcular. Veja bem aqui, ó, presta atenção. Cálculo do mol de CO2. O que você vai fazer? Você vai pegar as massas desse carbono, que é quanto? 12, mais a massa do hidrogênio, que é 16, só que você tem 2 hidrogênio, então oxigênio, você tem que multiplicar por 2. 16 vezes 2 dá 32. 32 mais 12 dá 44 gramas. Então, 1 mol de CO2, 44 gramas, correspondem a 6 vezes 10 a 23 moléculas. O que você vai fazer agora? Uma regrinha de 3 simples, bem aqui, ó. Deixa eu abrir um espaço aqui para você ver a nossa conclusão. Cuidado na montagem, que deixou de ser química, agora é matemática básica. Qual o raciocínio que você tem? 44 gramas correspondem a 6 vezes 10 a 23 moléculas. Quanto foi que foi lançado? Quanto é que foi lançado no ar? 88 vezes 10 a sexta gramas. Isso aqui é X. Cruza. Como é que vai ficar isso, Vanks? 44x igual a 88 vezes 10 a sexta vezes 6 vezes 10 a 23. 44x vai ficar assim, ó, presta atenção. 88, não vou multiplicar ainda, vezes 6, vou juntar só as bases, 10 e 10. Vezes 10 elevado a 29, porque eu vou repetir a base, somar os expoentes. Dividir por 44. Por que você fez assim, Vanks? Porque vai ficar muito mais fácil, porque você vai ver de cara que 44 e 88, um é a metade do outro. Então você vai fazer o quê? Ó? 44 por 88, aqui fica um 2. Quantas moléculas de CO2? 2 vezes 6, 12. Repete a potência, 10 a 29. Ou 1,2 vezes 10 elevado a 30. Quem vai definir isso é o autor, ver como é que ele quer. Tanto faz você ter 12 vezes 10 a 29, como 1,2 vezes 10 a 30. O nosso autor, na questão número 5, ele fez a opção por notação científica. Está lá na letra D, ó. 1,2 vezes 10 a 30. A questão de número 6, essa equação ela é famosíssima. Um cientista alemão chamado Friedrich Wöhler, em 1828, ele fez uma descoberta fantástica que foi o marco de um ramo da química chamado química orgânica. Vanks, quando é que eu vou estudar química orgânica? Ano que vem. Quando Wöhler aqueceu o cianato de amônio, que é o NH4OCN, ele aqueceu o cianato de amônio, ele obteve ureia. Ele derrubou uma teoria chamada teoria da força vital. Nós não iremos nos aprofundar em detalhes, porque não é essa a essência do exercício. A essência do exercício é estequiometria, mas a informação é relevante. A ureia é o produto mais importante de excreção do nitrogênio pelo organismo humano. Foi preparada em laboratório pelo alemão Friedrich Wöhler, em 1828, quando aqueceu o cianato de amônio de acordo com a equação NH4OCN submetida a calor, originando OC dupla NH2NH2. Essa reação serviu para derrubar a teoria da força vital defendida por Berzelius. A ureia recebeu esse nome porque foi descoberta na urina em 1773 por Rowley. Se uma pessoa elimina 30 gramas de ureia diariamente, calcula o número de moléculas desse composto que são eliminadas em 5 dias.
Bom, aqui começo que eu tenho que fazer uma conta que é assim, ó. Um dia você elimina 30 gramas. Em 5 dias, pessoal, é só multiplicar, né? 5 vezes 30, você vai ter eliminado quanto? 5 vezes 30 vai dar 150 gramas. Tudo bem? 150 gramas. Guarda essa informação, que ela é importante. Não precisou nem montar regra de 3, né? De jeito nenhum. Isso aqui é a massa. Isso aqui é a massa de quem? De ureia eliminada diariamente. Massa de ureia. Beleza? Vamos pensar agora. Ele quer saber qual o número de moléculas que está sendo liberada. A ureia é essa aqui. Você vai ter que fazer essa fórmula. Ó. Oxigênio tem 1, 16. Carbono tem 1, 12. Mais. Nitrogênio tem 2. 2 vezes 14. Mais. Hidrogênio tem 4. 4 vezes... Cadê o hidrogênio? 1. Isso aqui é a massa de quem? De 1 mol. 16 mais 12 dá 28. Mais 28 dá 56. 56 somado com 4 vai te dar quanto? Vai te dar 60. Olha lá. Tá vendo ali, ó? 16 mais 12, 28. Com 28, 56. Com 4, 60. O mol da ureia é de 60 gramas. Cada mol, 60 gramas. Bom, o que que a gente vai fazer aqui? Ele está querendo que você descubra, ó, ele diz assim, ó, se você tem eliminação diária de 30 gramas de ureia, calcule o número de moléculas desse composto que serão eliminadas em 5 dias. Bom, eu poderia fazer aqui também de uma maneira mais direta, mas se você não quiser fazer, não tem problema, poder fazer a regra de 3 com aqueles 60 gramas lá, ó. Você faz assim, 60 gramas está para quem? Para 6 vezes 10 a 23. Você percebeu que o autor aqui não colocou 6 vezes 10 a 23? Pois é, ele colocou 6,02. 6,02 vezes 10 a 23. Porque o 6 vezes 10 a 23 é arredondado. Eu, particularmente, trabalho com 6, mas tudo bem. 150 gramas vai ser quanto? Vai ser X. Vamos cruzar aqui. 60x igual a 150 vezes 6,02. 150, 6,02, quando você multiplicar, você vai encontrar 903 vezes 10 elevado a 23. Seu x será 903 vezes 10 a 23 dividido por 60. Quando você pegar esse número, você divide por 60. Você vai encontrar 15,05. 15,05. Ok? Vamos fazer de novo 60x, 150 dá 900 vezes 10 a 23. Exatamente isso. 15,05 vezes 10 elevado a 23. Bom, qual é a alternativa que diz que você vai liberar essa quantidade de moléculas? Você vai procurar 15,05 vezes 10 a 23 e você vai encontrar isso lá na letra A da questão de número 6. Na questão de número 7, ele fala do amoníaco. Vanx, amoníaco é aquele material forte que a gente encontra em limpezas de difícil realização? Exatamente. O amoníaco ele é oriundo de uma composição que envolve nitrogênio e hidrogênio. Vamos ver. O amoníaco, o gás amoníaco, ou amônia, é um composto químico cuja fórmula molecular é construída por um átomo de nitrogênio de fórmula NH3. Está aqui ele. Ó. A amônia e seus derivados, a ureia, o nitrato de amônio e outros, são usados na agricultura e em vários produtos de limpeza. Você não pode ficar inalando o amoníaco não, que você pode passar mal, pode até desmaiar. A quantidade de matéria, ou seja, o mol, e o número de átomos de hidrogênio existentes em 2,24 litros. Opa! Falou em volume, aí você tinha que lembrar de quê? Deixa eu ver se você está ligado. Primeiro, tinha que ser na CNTP. Está. 1 mol na CNPP, ao invés de você escrever 6,02 vezes 10 a 23, você tem que lembrar que isso aqui corresponde a 22,4 litros. Não esqueça disso, você vai ter que trabalhar com esse número. Então vamos lá. Qual é o raciocínio que eu vou ter que ter? Qual a quantidade de matéria e o número de átomos? Cuidado, 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 que ele quer saber o número de átomos de hidrogênio.
Numa molécula de NH3, você tem 1 mol. Ó, em 1 mol de amônia, você tem 1 mol de nitrogênio e você tem 3 mols de quem? De hidrogênio. Então, não esqueça de fazer essa variação aqui, tá? Por quê? Porque ele não está perguntando quantas moléculas, está perguntando quantos átomos de hidrogênio. Então, qual é o raciocínio? Eu vou ter que multiplicar por 3, porque cada mol você tem 3 de hidrogênio. Então, como é que ia ficar a montagem deste exercício? Qual é o raciocínio? 1 mol são quantos litros? 22. Então, você faz assim, 22,4 litros de amônia. Me dá o quê? 3 vezes 602 vezes 10 a 23 hidrogênios. Por que tem esse 3? Por causa do NH3, por causa do hidrogênio que está lá. Agora ele te deu um volume de quanto? 2,24 litros de amônia. Vai me dar quantos átomos? X. Se você quiser, olha, aqui você consegue perceber que aqui foi dividido por 10, ó. Eu gosto muito de fazer por aqui, ó. Quando eu vou de 224 para 2,24, eu dividi esse número por 10. Então, minha resposta vai ser quem? 3 vezes 602 vezes 10 a 23. Tudo isso dividido por 10. Quando você fizer 3 vezes 602, você vai encontrar 18,06. 10 a 23 com 10, você diminui. Fica quanto? 10 a 22. Isso aqui é a sua resposta. Ou 1,806 vezes 10 a 23. Você pode fazer um ou outro. Qual é a quantidade de mols que eu tenho, Vax? Se 1 mol é 22,4, faça assim comigo. Se 1 mol é 22,4, 2,24 vai ser o quê? X. Quando você fizer a conta, você vai encontrar 2,24 dividido por 22,4. Isso aqui vai te dar quantos mols? 0,1. Então, as minhas respostas, você está procurando duas perguntas. Quantos átomos de hidrogênio você possui nessa amostra? 18,06 vezes 10 a 22. Ou essa, porque ele podia ter pedido em notação científica. Qual a quantidade de mol? 0,1. Qual a alternativa que tem? 18,06 vezes 10 a 22 e 0,1. Letra A, na questão D, número 7. Questões muito bonitas. Questão de número 8 diz assim: o corpo humano tem aproximadamente 75 miligramas de cobre, dos quais 1/3 é encontrado nos músculos e o restante em outros tecidos. O cobre está envolvido em muitas funções biológicas, de modo que sua deficiência apresenta distúrbios variados, tais como anemia, degeneração do sistema nervoso, danos ao sistema imunológico e defeitos na cor, bem como na estrutura dos cabelos. Tudo isso aqui importa para quê? Bom, até aqui nós não vamos importar para nada. Por quê? Porque ele vai perguntar na última frase. Na natureza, o elemento químico cobre é constituído pelo cobre 63 e pelo cobre 65. Sabe-se que a massa atômica dele é 63,5. Pergunta-se, qual é a porcentagem do isótopo de 63? Quer saber quanto equivale esse vinho aqui? Você conhece algum? Nenhum dos dois, né? O que é que você vai fazer? Faça como eu fiz nos outros. Chama esse aqui de X, chama esse aqui de Y. E ele quer esse. Você vai encontrar os dois de qualquer jeito. Então vamos fazer. X mais Y tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a 100. Concorda? X mais Y tem que ser igual a 100. Meu Y vale quanto? 100 menos X. Agora o que você vai fazer? Pegue a massa do isótopo, multiplique pela porcentagem, some todos e divida por 100. Vai ficar assim, ó. 63 vezes X somado com 65 vezes Y dividido por 100. Isso aqui é igual a 63,5. 63x mais 65, abre um parênteses, no lugar dele coloca 100 menos x, igual. Este 100 deve passar multiplicando, você vai ficar com 6.350. Agora eu vou fazer 63x, vou fazer a distributiva aqui, vai ficar 6.500, menos 65x igual a 6.350. Se eu pegar 63x menos 65x, fica menos 2x.
Eu vou pegar esses 6.500 e vou passá-lo para o segundo membro. Vou ficar com 6.350 menos 6.500. Menos 2x igual a menos 150. O que você vai fazer agora? Vou multiplicar por menos 1. 2x igual a 150. Meu x será igual a 150 dividido por 2. O que eu estou procurando vai dar quanto? 75%. Eu também poderia calcular o y. O y seria quanto? 100 menos 75, que daria quanto? 25. Eu calculo porque esses aqui são valores que são complementares. Quando eu consigo fazer o cálculo da complementação, se um é 75, o outro é 25. A questão de número 8 queria o x, então minha resposta seria essa, 75. Na questão de número 9, o autor diz o seguinte: o cálcio é armazenado no retículo endoplasmático das células, atua como mediador intracelular, cumprindo uma função de segundo mensageiro, como o íon Ca+2. Ou seja, você tem aqui um cátion, cedeu 2 elétrons, que intervém na contração muscular. O cálcio é essencial para a transmissão nervosa, coagulação do sangue e contração muscular. Além disso, atua também na respiração celular, garantindo uma boa formação e manutenção de ossos e dentes. Esse texto inteiro importa para quê? Para nada. A questão começa bem aqui. O conteúdo de cálcio de um leite em pó é de 20 gramas por quilograma. Eu tenho 20 gramas de cálcio para cada 1.000 gramas de quem? De leite em pó. Começou agora o exercício. Para ingerir 0,1 mol de cálcio, eu vou precisar de quanto de leite? Olha que questão interessante. Eu sei que de cada 1.000 gramas eu vou ingerir 20 de cálcio. Para eu ingerir 1 mol de cálcio, aliás, 0,1 mol, eu vou ter que ingerir quanto de massa de leite? Bom, eu vou ter que fazer uma conta aqui. Eu vou lá nas informações. 1 mol de cálcio, 40 gramas. O primeiro passo é esse. 1 mol de cálcio, 40 gramas. 0,1 mol vai dar quanto? X. Quando você fizer aqui, 40 vezes 0,1. Vai dar quantos gramas? 4 gramas de cálcio. É isso aqui que você precisa. Guarda isso. Qual foi a relação que você fez lá pro leite? Você tem qual relação? 20 gramas de cálcio. Para você conseguir obter isso, você tem que ingerir 1.000 gramas do leite. Não foi isso que você achou? Foi. Qual é que você precisa? 4 gramas. 4 gramas de cálcio precisa de quanto de leite? De X. 20x igual a 4.000. X igual a 4.000 dividido por 20. Cancela um zero. Quando eu dividir 400 por 2, eu vou encontrar quanto? Eu necessito de 200 gramas de leite. Você precisa tomar um copo de leite, tá? Para ingerir essa quantidade de cálcio que você precisa, ok?